A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo 24, que diz: Pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Estamos diante do capítulo 17 de Lucas. Nos dois episódios anteriores, nós falamos sobre o poder da fé, e o poder da gratidão. Sabemos que esses são elementos-chave na vida cristã, de nosso relacionamento pessoal com Deus. A fé para viver, e a gratidão para crescer. E agora nós vamos falar da prontidão, a prontidão para esperar. Como servo do Senhor, nós precisamos de estar sempre pronto. É necessário estar em prontidão, aguardando a vinda do Senhor Jesus. E nós vamos ver que dentro desse capítulo 17 de Lucas, do versículo 20 ao versículo 37, nós vamos perceber que já se passaram aí mais de 2000 anos, desde que Jesus ele proferiu esse discurso. Trata-se tanto de um anúncio escatológico como de um alerta sobre a maneira que devemos viver neste mundo, enquanto estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. E nós vamos estar falando sobre as características, do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele era um tema principal no ministério de Jesus. Então, desde lá o capítulo 4, o versículo 43, ele já vinha anunciando a sua chegada e mostrando o seu poder transformador por meio dos milagres que realizava. Então, cada milagre e cada ação de Jesus era uma antecipação, da nova ordem escatológica do reino que viria. Então, os homens já podiam vê-lo, e desfrutá-lo em alguma medida. Mas Jesus também ele se refere ao dia do Filho do Homem, a vinda do reino de Deus, e a manifestação do Filho do Homem. Isso é o versículo 22, 26 e 30. Que estabelecerá o quê? O governo absoluto de Deus em toda a criação. Então, a designação, Filho do Homem, era muito simbólico para os judeus. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele menciona um como filho do homem vindo como as nuvens do céu. Então, exercendo o domínio eterno sobre todas as coisas. Então, os judeus, eles associavam a figura do Filho do Homem ao dia do Senhor, o dia no qual Deus exerceria juízo sobre as nações da terra e prevaleceria sobre seus inimigos. Então, essa será, um dia de desolação, julgamento e de trevas. E para nós, cristãos, esse tema deve levar-nos a uma postura de prontidão, como Jesus ele nos alerta, nessa passagem. Então, a esse respeito, nós precisamos entender que a passagem, ressalta a certeza do julgamento e a importância de estar preparado. Então, nós precisamos estar preparados para aguardar o reino do Senhor. Os judeus, eles sabiam, que viria um como um filho do homem, e nas nuvens do céu. Porém, Jesus veio e eles ali não perceberam que Jesus estava entre eles. Então, o reino, ele não vem com aparência visível. Jesus ele disse aos fariseus no versículo 20, não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, o termo aparência, contrastava com a atitude hipócrita dos fariseus e líderes religiosos, mas também respondia às provocações dos judeus quanto aos sinais que tanto pediam a Jesus. Lucas 11, 16 e 29, João capítulo 2, versículo 18, vai apontar para esses sinais que eles queriam ver. Então, a resposta de Jesus ele vai contrariar a expectativa dos judeus, de um reino militar que derrotaria os opressores da nação de Israel. Então, eles aguardavam o Messias, que o livrasse dos exércitos invasores, dos exércitos militares, mas o que eles viam era o que? Um Galileu, Jesus, cercado de pessoas consideradas por muitos,
a escória da sociedade, publicano, pecadores, né? E esse Galileu, ele afirmava que o reino de Deus já estava entre eles. Então, isso fez com que aqueles homens se confundissem. Eles achavam que era um reino militar e não era. E Jesus estava ali entre os publicanos, entre os pecadores, né, perdoando o pecado e falando que o reino já estava entre eles. O reino de Deus, ele está entre nós, né? Quando Jesus ele diz no versículo 21, né, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então os discípulos, né, não devem olhar para fora esperando visualizar um reino material, né? Muito menos dar ouvido a insinuações acerca da sua aparência visível. Os discípulos, eles devem olhar para aquele que é em si mesmo a própria manifestação dos reinos, Jesus. Então o reino já estava entre eles, na pessoa de Jesus. Então a melhor tradução para dentro de vós, né, é entre vocês, e não dentro, e não no interior, né, dentro de vocês. Embora essa última seja uma realidade, ou seja, dentro de nós, né, no interior, ele também está entre nós, em sua manifestação de justiça, paz e alegria, né, no Espírito Santo. Romanos 14:17. Então, ele está entre nós, ele está entre nós, já está operando, já estava entre eles, né, e eles não estavam percebendo que Jesus ali estava. É uma realidade, né? E nós precisamos estar entendendo que o reino do Senhor é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A vinda escatológica do reino será evidente e repentina. Jesus ele vai explicar aos seus discípulos, né, no versículo 24, porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade no céu, assim será no seu dia o Filho do Homem, né? Sua volta será clara e evidente, como um relâmpago que atravessa o céu. No futuro, isto é, na segunda vinda de Jesus. O reino de Jesus se manifestará de forma clara e inequívoca. Embora o reino de Deus já estivesse entre eles, né, na pessoa de Jesus, e mais tarde com a habitação do Espírito Santo nos salvos, né, há um acontecimento futuro que os discípulos devem aguardar com prontidão. Para muitos, esse dia se transformará em lamento, por não ter aproveitado as oportunidades enquanto podiam. O versículo 22 diz: virá o tempo em que desejareis ver 2 dias do Filho do Homem, e não vereis. Então, de qualquer forma, os discípulos não devem dar ouvido, né, a especulações sobre a vinda de Jesus. Mas, infelizmente, sabemos que, no decorrer da história, falsos movimentos, né, marcaram datas e lugares para a segunda vinda de Jesus, levando a desastre na fé e prejuízos, né, de muitas vidas. Contudo, antes de se manifestar com poder e grande glória em seu reino, né, é necessário consumar a redenção dos eleitos. Versículo 25, o Senhor diz: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então, a primeira vinda de Cristo, nós vamos ver que foi em humildade e fraqueza. Mas a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo será em poder e exaltação. Então, a cruz de Jesus, né, precede sua coroa. Então, esperamos por essa vinda. Isso é notório e devemos estar observando os sinais da vinda do Senhor. A vinda escatológica do reino surpreenderá os negligentes. Então, primeiro, as circunstâncias da segunda vinda serão semelhantes ao dia de Ló e o dia de Noé, em que as pessoas estavam distraídas, imersas em suas próprias ambições e necessidades, por isso ignoravam as advertências divinas. Segunda, é que a principal característica daquela geração foi a indiferença para com Deus. Mas o juízo repentino e inesperado foi devastador. E o terceiro é que um exemplo a ser lembrado, mas não seguido, é quando ele fala no versículo 32,
Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela foi objeto de oração e do cuidado divino. Também foi avisada e arrastada pelo anjo de Deus, né? Mas olhou para trás e por isso pereceu. Ela preferiu ali, né, olhar, ela saiu de Sodoma, mas ela permaneceu ali com seu coração naquele lugar. E quando ela olha para trás, nós conhecemos a história, virou uma estátua de sal. Então, seguindo essa advertência, Jesus ele afirma que o desespero causado pela destruição seria tão grande que as pessoas não deveriam voltar para buscar os seus pertences. Né? Nos anos seguintes, 70 anos depois de Cristo, né, Jerusalém seria destruído por Roma e seus habitantes mortos e os sobreviventes espalhados pelo mundo. Então, o acontecimento histórico é um prenúncio do evento escatológico. Portanto, cuide de perseverar, né, sua vida e seu compromisso com Deus. Né? O buscar os seus pertences é olhar para trás, é não estar se entregando 100% ao Senhor. E assim estava a mulher de Ló. Tudo que está na palavra vem se cumprindo. Né? Nós vamos ver que se cumpriu ali, né, anos depois. Jerusalém foi destruída por Roma, os habitantes foram mortos, né, o que sobreviveu espalharam pela face da terra. Então aconteceu. E da mesma forma que a segunda vinda do Senhor é real, ele nos deixa nessa passagem um alerta. O quarto ponto é que na segunda vinda de Cristo haverá separação entre crentes e incrédulos. Entre o versículo 33 e 36 ele fala isso, né? Restando clara a natureza de suas escolhas. Então o trigo será definitivamente separado do joio. Haverá uma separação entre os crentes e os incrédulos. O quinto ponto é que devemos ficar atentos, né, em alerta, né, mantendo em vigilância espiritual, né, observando os sinais que apontam para a proximidade do fim. Os sinais estão aí, né? Ele diz no versículo de número 37, ele diz: e eles lhe perguntaram: onde, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também, né, os abutres. Então, que nós possamos, nesse dia, ficar com essa palavra, conectado com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Aguarde a vinda do Senhor como se ele fosse voltar hoje. Que Deus te abençoe.